Olá, eu sou Felipe Van Putten, o criador da série SUFOX, a série de simpósios de ufologia e exobiologia. Fiz o primeiro SUFOX de 11 a 13 de maio de 1984, na cidade de São Lourenço, aqui no estado de Minas Gerais, no Brasil. Naquela época, a criação desse evento, eu imaginei que seria um marco para a ufologia brasileira. Por quê? Porque até aquela época, muitas pessoas, como acontece inclusive ainda hoje, taxavam a ufologia de ser uma coisa muito frágil, né, com uma argumentação muito nebulosa, achavam que a ufologia não merecia credibilidade nem reconhecimento científico. Algumas pessoas tratavam a ufologia brasileira como um diletantismo irresponsável, como se fosse uma brincadeira de criança. Elas estavam profundamente enganadas, mas como fazê-las reconhecer que a ufologia tem de fato uma substância importante para o conhecimento científico? Então, quando eu criei o SUFOX, eu pensei, bom, eu vou associar uma disciplina científica que já tenha um pouco mais de credibilidade no meio científico ao tema ufologia. Foi assim então que nasceu a ideia de fazer o simpósio de ufologia e exobiologia em 84. Na época, eu era associado assim a uma entidade internacional que me enchia de orgulho. Eu era membro da Planetary Society, a sociedade planetária criada em 1980 nos Estados Unidos. Para mim, assim, ser membro da Planetary Society, ainda que apenas um membro associado, era um motivo assim de júbilo, né? Porque eu me sentia extremamente privilegiado de estar fazendo parte de um grupo fundado por Carl Edward Sagan. O Dr. Carl Sagan era, na época, já uma espécie de ídolo para mim, né? Depois que ele lançou na televisão aquela famosa série Cosmos, em 13 capítulos, né? Explicando sobre a astronomia, sobre a astrobiologia, né? No caso, a exobiologia, na época, era uma coisa que fascinou muita gente no mundo inteiro, e eu fui uma das pessoas que ficou apaixonada por aquele trabalho, né? A série Cosmos. Pois bem, então eu pensei, eu vou tentar associar um pouco da ufologia com um pouco da exobiologia, que era explorada pelo Dr. Carl Sagan, e fazer um evento que possa mesclar as duas coisas e emprestar à ufologia um pouco mais de solidez científica. Na época, o que eu fiz? Eu mandei uma carta para a direção da entidade, né, achando que seria assim um trunfo maravilhoso. Né, comunicando que eu faria esse primeiro evento. Eu fui muito ingênuo, claro, né, porque eu não imaginava que os exobiólogos, de um modo geral, têm assim uma verdadeira prevenção contra a ufologia. E não sem razão, né, eu tenho que dizer que eles tinham razão. Então, considerando a ufologia como uma coisa absolutamente sem sentido. E muitos até acreditam que o fenômeno OVNI, o fenômeno UFO, não existe. Foi muito interessante essa experiência. Coincidentemente ou não, meses após a realização do primeiro SUFOX, houve uma movimentação no meio científico para substituir o termo exobiologia por astrobiologia. Os dois termos já eram antigos e já vinham sendo usados há muito tempo, mas eu fiquei um pouco surpreso, né? Porque, será que teve alguma influência a minha ingênua apresentação do projeto do SUFOX para a sociedade planetária? Será que de alguma maneira isso influenciou para que houvesse essa modificação de tratamento daquela área de exploração científica? Eu não sei. Tá? Pode ser que sim, pode ser que não, mas foi de fato uma interessante coincidência. A Sociedade Planetária, a Planetary Society, ela foi fundada por um trio de peso no meio científico. Né? Nós tínhamos lá, na fundação em 1980, em Pasadena, na Califórnia, Estados Unidos, o geólogo professor Bruce Churchill Murray, falecido em 2013, o engenheiro aeroespacial Louis Friedman e, claro, já citado astrofísico e cientista planetário Dr. Carl Edward Sagan, que nos deixou em 1996. O Carl Sagan, na época, já estava muito famoso como exobiólogo, né? E eu achei, como eu disse a vocês, que trazer a exobiologia para o cenário da ufologia seria uma coisa muito positiva. O Dr. Sagan, até aquela época,
já tinha feito vários livros e mais de 600 artigos científicos. Eu falei, que legal, então eu vou tentar trazer alguns desses artigos, alguns desses trabalhos do Dr. Carl Sagan, e que eram publicados numa revista muito bonita feita pela sociedade, que era chamada Planetary Report. Eu adorava receber a revista porque tinha muitas informações sobre astronomia, astrofísica, né, astroquímica e, naturalmente, exobiologia. Então, o que eu fiz? Eu incorporei ao SUFOX sempre alguma coisa de astronomia, astrofísica e exobiologia. O resultado foi bom. Conseguimos fazer um evento que recebeu até muitos elogios e muitas pessoas, inclusive, que tinham muitas reticências em relação à ufologia, acharam a ideia simpática. Mas aqueles que eu inicialmente quis impressionar, que eram os diretores da Planetary Society, parece que não gostaram muito. Enfim, nós fizemos 4 SUFOX e agora, em decorrência dessa pandemia da Covid-19, resolvemos fazer um SUFOX virtual, eletrônico, né? Em que cada palestrante, impossibilitado de estar num evento presencial, poderia fazer a sua participação remotamente através de um computador ou de um celular. E foi isso que nós fizemos neste nosso 5º SUFOX. A minha apresentação sobre astrobiologia e a nova exobiologia foi publicada, assim, resumidamente, na revista OVNI Pesquisa, que é um excelente periódico brasileiro e que deu muita força ao projeto do 5º SUFOX. A revista OVNI Pesquisa não apenas divulgou a ideia, acreditou nesse projeto, mas publicou esse artigo, Astrobiologia e a Nova Exobiologia, que é o assunto dessa nossa conversa de hoje, né? Então, sobre o que nós vamos falar? O extraordinário Dr. Carl Edward Sagan ficou mundialmente conhecido como um grande exobiólogo. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Dr. Sagan ele era um especialista em tentar estabelecer conexões entre a exploração espacial e a busca de indícios de vida em outros mundos. Mas a exobiologia não foi criada pelo Dr. Sagan como algumas pessoas imaginam. Ela foi perfilada pelo médico e biólogo molecular Dr. Joshua Lederberg, falecido em 2008. O Dr. Lederberg, aos 33 anos de idade, foi agraciado com o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina de 1958, por um trabalho que ele fez de recombinação genética e em genética bacteriana. O Dr. Joshua Lederberg era um enfático entusiasta acerca das perspectivas de encontrar vida fora da Terra. Em 1959, a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos criou o seu primeiro projeto exobiológico. E no ano seguinte, estabeleceu o Programa de Exobiologia. A NASA foi a semeadora do primeiro programa de exobiologia e que deu a essa terminologia, exobiologia, a fama mundial que mereceu obter. Bom, gente, a bem da verdade, muitos cientistas não gostaram da substituição do termo exobiologia por astrobiologia. Inclusive hoje, 2022, muitos cientistas ainda preferem escrever trabalhos sobre exobiologia, recusando-se a usar o termo astrobiologia. Mas isso é uma coisa de preferência, né? De preferências pessoais. Né? Nós não vamos entrar no mérito da questão qual terminologia é melhor. Na verdade, o termo astrobiologia é mais antigo que o termo exobiologia. Isso é um dos fatores que faz os especialistas darem preferência àquela terminologia, né? Porém, outros discordam e continuam defendendo que exobiologia é o melhor nome para essa disciplina científica. O termo astrobiologia foi pela primeira vez utilizado em 1935 por um engenheiro polonês chamado Ari Abramovich Sternfeld, falecido em 1980, que era o pioneiro da cosmonáutica soviética. No artigo La vie dans l'univers, A Vida no Universo, publicado na edição de 1 de julho de 1935 da revista La Nature, que é uma revista francesa de divulgação científica, ele usou esse termo.
E isso, então, é considerado como um marco no estudo histórico das origens da astrobiologia ou da exobiologia. Em 1941, Lawrence Julian Lefeur, ele definiu a palavra astrobiologia como a consideração da vida em lugares que não a Terra. E é certo que essa denominação, como área de estudo, foi proposta em 1953 pelo astrônomo russo Gavril Adrianovich Tikhov, falecido em 1960, que é considerado o pai da astrobotânica, que já é uma outra área de pesquisa científica também muito interessante. Então, nós vemos aí que astrobiologia e exobiologia não são terminologias novas, né? Já são usadas há muito tempo, e elas designam uma área de estudo da ciência que procura determinar as possibilidades da existência, de desenvolvimento de vida em outros orbes que não a Terra. Assim, há uma série de formas diferentes de sondagem para tentar determinar se é possível ou não existir vida fora do planeta Terra. E é claro que isso é muito importante para a ufologia, considerando que, já na década de 50, alguns pesquisadores na área da ufologia militar especulavam que alguns dos objetos voadores não identificados podem ter origem extraterrestre. E alguns até especulavam, de maneira até mais ousada, que alguns objetos desses poderiam ser naves tripuladas, ocupadas por entidades biológicas extraterrestres ou por androides, criaturas robóticas, não é? Enfim, isso já é especulado desde os anos 50. Claro que para os astrobiólogos e para os exobiólogos, isso não passa de fantasia. Nem os OVNIs existem, e muito menos OVNIs como naves de origem extraterrestre tripuladas por seres inteligentes. Assim, eu comecei a pensar, puxa vida, se a ufologia em algum momento conseguir obter evidências incontestáveis de um contato com uma nave que seja ocupada por entidades inteligentes e que se identifiquem como provenientes de outro planeta, a quem que eu deverei recorrer para estudar esse fenômeno? Se eu for levar isso para um astrobiólogo ou para um exobiólogo, como que ele vai receber essa minha notícia e essa informação? Eu fiquei preocupado, falei, poxa vida, se eu for levar isso para um astrobiólogo ou para um exobiólogo, ele vai tomar isso como uma brincadeira, ou vai me tomar como uma pessoa mentalmente perturbada, ou uma pessoa fantasista, ou não vai nem me dar atenção, talvez nem me receba para conversar a esse respeito. Então eu fiquei pensando, bem, se a exobiologia deixou de ser a denominação oficial da área e foi substituída pela terminologia astrobiologia, talvez seja interessante então recuperar aquela terminologia como uma nova exobiologia, sendo tratada como uma ramificação da ufologia, para assim estudar as supostas ocorrências de contatos com ocupantes desses objetos voadores não identificados que teriam origem extraterrestre ou alguma outra origem que nós ainda não podemos determinar. E por que disso? Porque também nós temos observado aqui na Terra a aparição de estranhas criaturas que são estudadas por uma outra área paracientífica chamada criptozoologia. Claro que essa criptozoologia também é acolhida com muita desconfiança pelo meio científico, porque é uma área que estuda, por exemplo, as aparições do lendário Pé Grande, ou do lendário Bigfoot, né? Ou do Homem das Neves, o Yeti, né? Do Himalaia. Então a ciência acha que essas criaturas não existem, que isso aí é uma bobagem, que é uma criação fantasiosa. No entanto, existem cientistas, pessoas com boa formação científica no campo da biologia, da zoologia,
que acham sim que os pés grandes e os homens das neves de fato existem. Bom, o papel da ciência, seja ela qual for, é tentar reunir evidências, tentar estudar essas evidências e passá-las pelo escrutínio da investigação científica, através da observação, da verificação do fenômeno, para uma eventual comprovação através da experimentação. Não me parece que a ciência feita com seriedade deva negar a priori qualquer coisa sem investigar. Então, se existe um pé grande, se existe o lendário Homem das Neves, cabe ao bom cientista, aquele que tem verdadeiro compromisso na busca da verdade, reunir as evidências, reunir os elementos, para depois, então, concluir se aquilo é crível ou não. E eu acho que o mesmo se aplica à ufologia. E o mesmo se aplica às alegações de contatos com supostos ocupantes de objetos voadores não identificados que teriam origem extraterrestre ou alguma outra origem ainda não conhecida por nós. O saudoso pesquisador físico-nuclear Stanton Terry Friedman uma vez me disse que teve um contato oficioso com um dos funcionários da NORAD. A NORAD que faz o monitoramento do aeroespaço. A NORAD que tem todo um sistema de rastreamento de tudo que entra e sai da atmosfera terrestre. O Stanton Friedman, naquela ocasião, fez uma declaração que me deixou bastante curioso. Ele falou que nesse contato com esse funcionário da NORAD, recebeu a informação que de todos os OVNIs observados e rastreados pela NORAD, menos de 1% parecem provir do espaço, parecem entrar na atmosfera terrestre. Ou seja, a maioria dos OVNIs rastreados pela NORAD está aqui mesmo. E o que quer dizer isso? Bom, ou que esses OVNIs são de tecnologia humana, o que é bastante difícil de acreditar, considerando que eles são observados há séculos e são documentados há décadas por pesquisadores civis e militares, desafiando o conhecimento desses especialistas em aeronáutica e em aviação, porque muitos desses OVNIs têm características e comportamentos no espaço aéreo que desafiam o conhecimento técnico dos mais profundos estudiosos em tecnologia aeronáutica. Então, achar que os OVNIs são de origem humana é um pouco difícil, porque eles já eram observados muito antes do surgimento dos primeiros balões. Isso é de conhecimento geral dos céticos e também dos crentes no fenômeno OVNI. Pois bem, se considerarmos que a criptozoologia tem periodicamente documentado a aparição de criaturas estranhas que não são ainda catalogadas pela zoologia, se considerarmos que a zoologia e a biologia tradicionais todos os anos descobrem novos insetos, novos animais, novos peixes, novas criaturas subaquáticas que não eram conhecidas antes da ciência, me parece que a obrigação nossa, como cientistas ou paracientistas, é mantermos a mente aberta para a possibilidade de estarmos coabitando o nosso mundo com outras formas inteligentes. Nós já sabemos que a espécie humana não é o único animal inteligente. Apesar de ser o único animal que apresenta desenvolvimento científico e tecnológico, hoje a ciência já reconhece que existem vários animais, como baleias, golfinhos, alguns primatas, algumas aves, que apresentam inteligência, sim. Tem raciocínio, elas fazem escolhas pensadas, elas conseguem sondar o seu meio para fazer as opções melhores para a sua sobrevivência e conseguem interagir
com outros organismos da mesma espécie ou de espécies diferentes de forma absolutamente inteligente. E a astrobiologia, a antiga exobiologia, é levada a sério pelas demais áreas da ciência? A possibilidade de existir vida em outros lugares é considerada plausível por cientistas de outros campos de estudo? Bom, em 1998 foi criado o Instituto de Astrobiologia da NASA, o NAI, com uma verba de 9 milhões de dólares. Em 2008, essa verba disponível já estava em 16 milhões de dólares. Mas o Instituto foi extinto em 2019, quando estava sob a direção da geóloga, microbióloga e espeleóloga doutora Penelope Boston. A astrobiologia tem como propósito, ou seja, é a alma da atividade astrobiológica, tentar desvendar se existe vida extraterrestre, as origens, a distribuição dessa vida, a destinação dela no universo, bem como todos os necessários instrumentos para detectá-la e comprová-la. A astrobiologia, ao contrário do que muita gente imagina, não fica procurando pela vida aí, em planetas distantes, simplesmente não. O principal instrumento da astrobiologia e também da nossa nova exobiologia é estudar a vida aqui na Terra. Para a surpresa de todos os cientistas, de todas as áreas, nós temos encontrado vida na Terra em lugares absolutamente inóspitos, que nós não imaginávamos jamais que poderia existir vida. Em ambientes extremamente gelados ou extremamente quentes. Hoje a ciência estuda os chamados extremófilos, que são formas de vida, não apenas micro-organismos, mas até organismos um pouco maiores, que vivem em circunstâncias que parecem impossíveis. Existem extremófilos, por exemplo, que vivem dentro das rochas, que evacuam ouro. Existem extremófilos nas profundezas do mar, vivendo sob pressões absurdas, pressões que imaginávamos que jamais poderiam abrigar qualquer tipo de vida. Encontramos extremófilos nas altitudes das montanhas. E encontramos também criaturas que surpreendentemente estão vivas, ativas em comunidades 500 metros abaixo do gelo antártico. Então, a vida na Terra é multifacetada e acontece nos mais variados ambientes, sempre surpreendendo e maravilhando os cientistas. De maneira que a astrobiologia, hoje, admite que possa existir vida micro-orgânica ou até de outras formas em lugares como o planeta Marte, como o planeta Vênus, em alguns satélites de Saturno, de Júpiter, talvez até em Plutão, no distante Plutão, possa existir alguma forma de vida, mesmo naquelas situações de extremo frio. A astrobiologia, portanto, ela é muito importante para a ufologia, não apenas por sinalizar que a vida pode ser um fenômeno cósmico distribuído por todo o universo. Recentemente, o JPL, o Laboratório de Propulsão a Jato, anunciou para o mundo que já descobriu 5.000 exoplanetas. 5.000 planetas que orbitam estrelas, parecidas ou não com o nosso Sol, mas que são planetas que talvez de uma maneira ou de outra possam até abrigar formas de vida, nem que sejam micro-orgânicas. Nós temos que lembrar sempre que até um século atrás, gente, 100 anos atrás, nós imaginávamos que a nossa galáxia Via Láctea era tudo que existia, que era o limite do universo. Antes disso, nossos antepassados imaginavam que a Terra
era plana e que ela era coberta por uma abóboda e que aquela abóboda era o limite do universo. Hoje nós sabemos que a nossa galáxia, a Via Láctea, possui cerca de 200 bilhões de estrelas, talvez até mais. Algumas parecidas com o nosso Sol, algumas menores, outras maiores, outras mais velhas, outras mais jovens, não importa. O fato é que a nossa galáxia está pontilhada, certamente com bilhões de planetas. Então, se descobrimos até o momento 5.000 exoplanetas oficialmente, nós temos que estar preparados, porque certamente vão aparecer milhares e milhares de outros no futuro. Seria muito difícil tentarmos afirmar que de tantos exoplanetas, somente o nosso pequeno e lindo planeta Terra tem vida. É praticamente certo que a vida é um fenômeno distribuído por todo o universo. Até porque estamos falando de uma galáxia, a nossa Via Láctea. Existem bilhões de galáxias, cada uma delas com bilhões de estrelas. Existem aglomerados de galáxias, cada aglomerado de galáxias com milhares delas, milhares de galáxias reunidas em pontos distantes do universo. Então vamos imaginar, é certo que a vida existe nos mais variados pontos do universo, sem contar que os elementos para a formação da vida, como nós conhecemos aqui na Terra, carbono, água, hidrocarbonetos, nitrogênio, hidrogênio, são elementos distribuídos por todo o cosmos. É praticamente certo que esses elementos se combinaram de diferentes maneiras e geraram outras formas de vida, certamente de formatos criativos, como nós temos aqui. Nós temos polvos, temos aves, temos bactérias, né? Temos animais répteis rastejantes, temos animais de sangue quente variadíssimos, ursos, cães, gatos, temos nós. Enfim, a nossa Terra é uma imensa demonstração de biodiversidade. E vejam bem, nós estamos falando apenas da biodiversidade que nós conhecemos, sem contar plantas, né, árvores, fungos e outras formas de vida que também enriquecem essa biodiversidade terrestre. Eu falei sobre o micro-organismo que evacua ouro. Olha que coisa louca! Um bichinho que evacua ouro, uma coisa que é tão preciosa para nós. Recentemente descobrimos um organismo que come isopor. Come isopor. Isopor é uma substância que nós não podemos comer, mas para essa criatura parece que deve ser uma delícia, né? O nosso mundo está poluído com uma série de coisas que são consumidas por outras formas de vida. Existem bactérias, por exemplo, que comem óleo. Aquele óleo que nós jogamos fora, as bactérias digerem aquele óleo e transformam em outras coisas. Ou seja, a vida aqui não apenas ela é multifacetada, mas ela também tem relações com a natureza e sobrevive no meio da natureza através de meios que nós, humanos, não poderíamos jamais utilizar. Será que não podem existir também formas de vida inteligente fora da Terra, ou mesmo aqui na Terra, que estejam aqui coabitando conosco e que nós nem mesmo suspeitamos que estão aqui, bem perto da gente? Pesquisadores como o grande Jacques Vallée, um homem que se tornou uma celebridade mundial no pensamento ufológico, autor de vários livros, um bem-sucedido empresário, um homem de grande cultura, astrônomo, matemático, que teve uma importante participação, inclusive, na criação da internet. Jacques Vallée é um dos grandes pensadores da ufologia e tem teorias bastante ousadas, que para alguns cientistas são completamente ridículas, mas para outros são tomadas com bastante seriedade.
Vallée, por exemplo, acha que pode existir uma relação entre as lendas de gnomos, fadas e duendes com a aparição de ocupantes desses objetos voadores não identificados. Vallée levantou a hipótese que esses objetos podem até ter uma origem interdimensional, podem estar aqui na Terra com a gente, estando invisíveis para nós. Isso é absurdo? Não, porque a ufologia civil e a ufologia militar várias vezes tiveram oportunidade de documentar objetos voadores não identificados que aparecem e desaparecem subitamente, como se viessem do nada e voltassem para o nada. E, inclusive, radares, muitas vezes, puderam acompanhar a aparição e a desaparição súbita de objetos, sem que fosse visto nenhum percurso para o desaparecimento no escope do radar. Ou seja, eles apareceram e desapareceram no mesmo ponto. E o radar acompanhou esse aparecimento e esse desaparecimento misterioso. Hoje são milhares de casos de observações de objetos voadores não identificados que desafiam as leis da física. Não apenas pela aparição e desaparição súbita, sugerindo que Jacques Vallée pode estar correto, ou seja, que eles podem subitamente penetrar numa dimensão invisível para nós. Talvez eles possam interagir com o mundo físico de uma maneira que nós ainda nem sequer imaginamos possível. Mas também esses objetos foram vistos, testemunhados visualmente por pessoas, aparecendo e desaparecendo em pleno ar. Como isso é possível? Jacques Vallée também especula que esses objetos não precisam necessariamente ser tripulados. Podem ser ou não. Aliás, falando de Jacques Vallée, nos anos 50, um pesquisador chamado Travis James Constable, ele desenvolveu uma teoria que alguns OVNIs poderiam ser seres viventes, como células gigantes ou micro-organismos, que em vez de micro seriam macro-organismos, como bactérias gigantescas, e que só poderiam ser vistas no espectro infravermelho ou no ultravioleta. O Trevor publicou livros sobre isso e fez várias fotos do que ele acreditava serem essas criaturas, seres viventes que não são percebidos a olho nu. Só podem ser vistos no espectro ultravioleta ou no infravermelho. Absurdo? Não necessariamente. É possível, sim, que alguma coisa assim exista. E é por isso que é muito importante que a gente abra caminho para essa nova exobiologia. Que a gente abra caminho para esse novo ramo da ufologia. Um ramo que poderá examinar com seriedade, com abertura de mente, essas possibilidades de vida e de inteligência que a exobiologia tradicional e a astrobiologia nem sequer admitem possível. Nós temos algumas alegações muito curiosas que falam que objetos voadores não identificados são vistos entrando e saindo dos mares, saindo das águas e indo para o espaço aéreo, ou vindo do espaço aéreo e penetrando nos mares. Isso levou alguns estudiosos a sugerir que podem existir comunidades de criaturas inteligentes coabitando a Terra conosco, porém, comunidades que estão incrustadas na crosta terrestre. Seriam grandes bolsões de ar, que nós já sabemos que existem na profundidade da crosta terrestre, e que seriam ali lugares para que essas civilizações pudessem ter se instalado e permanecer sobrevivendo ao longo de milênios. Claro, é uma teoria ousada, é uma teoria que parece fantasiosa, mas não é implausível, não é impossível. Portanto, seria também uma teoria a ser examinada pela nova exobiologia. Afinal, podemos ter aqui na Terra outras civilizações inteligentes coabitando conosco o planeta? Civilizações que teriam essa capacidade de usar equipamentos, os tais OVNIs, que aparecem e desaparecem e trafegam através de dimensões? Seriam essas civilizações capazes de influir
sobre a mente dos contatados, como tem sido frequentemente relatado em experiências de contato ufológico no mundo inteiro? Jacques Vallée imagina que sim, que esses entes podem interagir com a nossa mente, podem afetar a nossa mente, podem influir sobre nossa percepção. Claro, repito, isso está muito longe do alcance da astrobiologia tradicional. Portanto, eu, nesta pequena apresentação, quis apenas justificar a necessidade, então, da criação, da implementação de uma nova exobiologia como um ramo da ufologia que tenha mente aberta para considerar a possibilidade de nós termos aqui conosco na Terra a presença de outras formas de inteligência, talvez mais avançadas que a nossa. Eu espero que essa introdução tenha sido interessante para você e que você nos ajude a levar à frente essa proposta de tornar a nova exobiologia um ramo crível da ufologia, para que algum dia, quem sabe, tenha a atenção da ciência e das academias. Obrigado por sua atenção. E mais uma vez, muito obrigado por prestigiar o Quinto SufoX.